Olá pessoal, aqui quem está falando é André Duarte, professor do Departamento de Educação e Tecnologias. Eu e o professor Jorge estamos trabalhando com vocês nessa oficina de introdução à EAD, alguns recursos, né, que podem ser úteis na utilização do Moodle por vocês. Nesse vídeo, né, nessa videoaula, a gente vai falar um pouquinho a respeito do conteúdo interativo, H5P. É um tipo de recurso bastante interessante, embora pouco utilizado ainda pelos professores, mas a gente vai mencionar porque nós estamos trabalhando com ele e a gente acredita que é interessante vocês conhecerem o recurso e entenderem por que a gente usa esse recurso, além de verem, né, as suas potencialidades, né, e possibilidades de uso futuro, né? Porque é realmente um recurso bastante rico para professores. Bom, vamos começar então, né? Essa aula é uma aula rápida, né? Não é uma oficina para ensinar como fazer conteúdos interativos, é mais para vocês verem, né, e entenderem como se comportar com alguns que são mais utilizados. Aqui eu vou mostrar o vídeo, que foi o que a gente utilizou, embora tenha outros recursos que são mais intuitivos para serem utilizados por parte do estudante, tá? Então, vamos lá. Os conteúdos interativos, né, em formato H5P no Moodle, né? O H5P é um recurso de colaboração, isso é uma característica muito importante que a gente vai detalhar depois, né? Para a produção e compartilhamento de conteúdo interativo, gratuito e de código aberto baseado em JavaScript. Né? Então, vamos destacar algumas coisas aqui, né? Ele é um programa, é um serviço gratuito, né? Um tipo de recurso gratuito, de código aberto, ou seja, ele é aberto para que outras pessoas modifiquem, melhorem, inovem em cima desse produto, desse recurso. Ele permite que a gente crie conteúdos interativos e o melhor de tudo, ele permite que a gente compartilhe esses recursos. Né? Então a gente cria objetos educacionais interativos a partir desse recurso do H5P que sugera um arquivo que a gente pode compartilhar com outras pessoas, incorporar em diversos espaços, blogs, sites, ambientes virtuais de aprendizagem. Então é um recurso bastante interessante para promover interatividade, colaboração na produção docente, né, e compartilhamento, né, e a possibilidade de reuso, né, dos materiais que a gente cria. No H5, no Moodle, o H5P permite a criação de conteúdos com os quais os estudantes podem interagir de diversas formas. Tá? Não é só o vídeo que existe, existem vários módulos de H5P que podem permitir que a gente crie diversos tipos de conteúdos interativos, desde palavras cruzadas, né, até recursos, módulos de preenchimento de lacunas, até o vídeo interativo, mapas interativos e uma série de outras coisas. Os conteúdos interativos criados em H5P podem ser disponibilizados de diversas formas em páginas web, rótulos, descrições de atividades, questionários e muito mais. Aqui a gente tem nessa imagem aí, eu não falei antes, é a tela inicial do site, né, do h5p.org, que é um site interessante para vocês conhecerem depois. Tá? Ele não hospeda os recursos que você cria lá, ele permite que você experimente e use, né? Mas para você hospedar os recursos que você cria, você precisa, obviamente, ter, né, um blog, um site, né, um espaço que tenha o módulo instalado para você poder utilizar esse recurso. Tá? Um ambiente virtual de aprendizagem, como o Moodle, por exemplo. Tá? Os arquivos dos conteúdos interativos criados em H5P podem ser compartilhados com outras pessoas. Dessa forma, é um recurso que contribui para fortalecer a colaboração na produção de objetos educacionais que podem ser incorporados a sites, ambientes virtuais de aprendizagem, blogs de diversas pessoas ou instituições. Né? Foi o que eu já tinha acabado de falar. Aqui a gente tem alguns exemplos de tipos de conteúdos interativos em H5P. Isso aí a gente consegue ver lá na página do h5p.org. Então aqui vocês veem que tem o acordeão, que é uma espécie de recurso, né, em que você pode ir expandindo determinados itens que ficam empilhados para obter mais informação a respeito deles. Né, calendário, questionário aritmético, gráfico, colagem, coluna, notas,
palavras cruzadas, cartões de diálogo, ditado, né? Arrastar e soltar, arrastar palavras, ensaio, né? Encontrar pontos numa imagem. Então são vários recursos. Eu vou aqui acessar o site para vocês verem, né? Aqui a gente está no site do h5p.org e aqui em exemplos e downloads a gente encontra, né? Aqui os que são mais utilizados são o vídeo interativo mesmo, apresentação de curso, né? E o cenário ramificado, né? Esse cenário ramificado é bastante interessante porque você pode criar percursos de aprendizagem baseados nas respostas que as pessoas dão àquelas questões que são colocadas, né? Aos pontos de bifurcação que são colocados nesse tipo de conteúdo. Mas aqui a gente vai ver que tem dezenas e dezenas de tipos de recurso, né? Dos mais variados, né? Então, por exemplo, vou abrir aqui para vocês, abrir esse aqui, ó, que é até um que eu vou mostrar na apresentação. A gente tem aqui um mapa, né? Um recurso gamificado criado a partir de um mapa, que na verdade é uma imagem de fundo, na qual foram inseridos alguns elementos de interação, né? Então aqui foi colocado um botãozinho, a gente vê que tem um percurso para o estudante fazer, né? E nesse percurso ele obtém aqui primeiro, né? Esse aqui já é um item interativo, que é uma disponibilização, né, de cards, de informações adicionais. Então aqui tem as orientações e aqui vai ter perguntas, ele pode ter uma série de interações diferentes, né? Então aqui no caso a gente tem aí uma pergunta, né, de escolha simples, que a gente vai respondendo, ele vai liberando o percurso para que a gente possa progredir, né? Quem tiver curiosidade depois, né, entra no site lá, embora esteja em inglês, né, mas é bem intuitivo. Né? Aqui a gente tem mais um outro exemplo, né? A gente tem aqui uma apresentação sobre o Sol, isso aqui, ó, mistura, é possível você misturar conteúdos interativos, colocar um conteúdo interativo dentro de outro conteúdo interativo, então isso é muito interessante. Aqui, por exemplo, a gente vê que esse recurso interativo do mapa, ele compreende dentro dele um outro recurso interativo que é a apresentação de um curso, né? Então, nessa apresentação aqui você tem outras informações na forma de uma sequência de slides e que, inclusive, podem ter outras coisas aqui dentro. Então, você percebe que aqui a gente tem questões de verificação, e aqui o famoso botão de submissão das respostas, né? Então a gente tem diversos tipos de recursos, como eu falei, é muito interessante, né? Livros interativos, marcar palavras, quiz, né? Ordenar parágrafos, às vezes a gente pode dar um texto desordenado para o aluno tentar entender o significado do texto, colocando ele na ordem correta, né? Aqui a gente tem vídeo interativo, que é o recurso que a gente utilizou. Então a gente vê que tem um vídeo aqui a gente encontra os pontos de interação, né? Então a gente vê aí as várias possibilidades que a gente tem, né? Porque a gente pode acrescentar informações adicionais, a gente pode acrescentar perguntas de verificação, né? A gente pode criar percursos de aprendizagem dentro da linha de tempo, por exemplo, de um vídeo, como o Jorge fez em algumas das videoaulas. Então é um recurso muito interessante, dá para você trabalhar aspectos de gamificação da educação, que a gente sabe que são coisas que chamam a atenção dos nossos estudantes, né? Então, para ver mais tipos de conteúdos, visitem lá o site do h5p.org, tá? E aí vocês vão ver, eu mostrei só 2 exemplos, mas vocês vão ver coisas bem diferentes. E não é muito complicado de aprender a editar, não, tá? É algo que com um pouquinho, um nível mínimo de esforço, dá para a gente aprender a fazer. Também tem alguns tutoriais no YouTube, na internet, né? E sendo demanda também, isso pode ser solicitado posteriormente à coordenação do curso, né? Que verifica a possibilidade de que se crie oficinas, né, para esses recursos adicionais futuramente, tá?
esse aqui não é um objeto do nosso trabalho aqui agora, é mais para vocês terem conhecimento e saberem como é que ele se comporta dentro do Moodle, tá? Não é necessariamente, não, o objetivo dessa disciplina é ensinar vocês a fazer H5P. Se tiverem esse objetivo, conversem depois com a coordenação para poder ver se existe essa possibilidade, tá? Então aqui o exemplo que eu já tinha mostrado, né, do mapa interativo, né, com um recurso aí gamificado, que é bastante interessante. Vocês como vão trabalhar com território e tudo mais, então de repente pode ser uma sacada boa para desenvolver projetos nas escolas com os estudantes, né? Não só criar alguma coisa para eles fazerem, mas de repente até criar juntos com eles. E aqui vamos mostrar dentro do Moodle, né, os recursos interativos. Aqui a gente tem, por exemplo, né, vídeos que a gente tem utilizado, as videoaulas que a gente tem disponibilizado para vocês têm sido nesse formato, né, de conteúdo interativo, mais especificamente um módulo de vídeo interativo, né, que é um dos recursos do H5P. Então, nessa oficina, nós usamos o vídeo interativo, que é um módulo do H5P que permite tornar o vídeo um objeto mais dinâmico, sobre o qual tem-se mais controle, pode-se acrescentar informações adicionais e contextualizadas, criar percursos e adicionar diversos tipos de atividades, né? Aqui nessa tela a gente consegue ver o título do conteúdo interativo no item 1. Né? Aqui a gente tem o palco em que é colocado o vídeo, né, que vai ser exibido. O vídeo originalmente está hospedado no YouTube, né, mas a gente coloca o link para ele aqui dentro e cria um objeto, né, que remete a esse vídeo. Então, se você assistir o vídeo lá no YouTube, você obviamente não vai ter a sua interação computada, né? Para ter interação computada, você precisa assistir dentro do recurso que está disponibilizado, tá? Ou seja, tem que assistir ao vídeo dentro do módulo vídeo interativo que está disponibilizado aqui no Moodle. A gente tem aqui em 3, 4, 5 e 6, né, alguns pontos de inserção, né, de interações, né, as mais diversas. E a gente tem aqui no finalzinho a famosa tela de submissão, né? Porque o que, que acontece? O módulo ele vai registrando a sua interação, né? Mas a sua interação, a sua conclusão desses módulos interativos só ficam valendo quando essas interações são salvas no servidor. E isso não é feito automaticamente, até para se dar a chance para o estudante, né, poder submeter essa interação efetivamente quando ele tiver concluído a atividade, quando ele tiver certeza que a sua participação está correta, porque vamos supor que isso está sendo utilizado, por exemplo, para uma avaliação, né, e que vai ser pontuada e tudo mais. Então ele precisa ter esse controle para submeter as suas respostas só quando ele tem certeza de fato que ele quer que elas sejam registradas, gravadas no servidor. Tá? Por isso que essa tela de submissão é importante. Aqui a gente pode ver um exemplo de uma tela de interação colocada dentro de um vídeo interativo. Vocês responderam várias delas aí nos vídeos, nas videoaulas produzidas pelo professor Jorge. Então, nesse sentido, os conteúdos interativos podem ser utilizados para propor atividades pedagógicas mais interativas, mais lúdicas, interessantes, né? A gente pode incluir recursos de gamificação que podem ser desenvolvidos dentro desses recursos, o que pode ser um elemento bastante motivador para a prática pedagógica, principalmente com crianças, né? Mas os recursos de gamificação, muitas vezes, eles são interessantes para qualquer idade, né? Haja vista, por exemplo, algumas manifestações que a gente já teve aqui no curso em relação, por exemplo, às medalhas, né, que a gente coloca. As medalhas, elas são um recurso adicional que a gente utiliza aqui no Moodle, justamente como um elemento de motivação, né? Então, assim, é meio que um recurso de gamificação também, ou seja, à medida que você vai concluindo, você ganha uma medalha, né? Que é uma espécie aí de recompensa, né? Para além do mero registro da atividade, né? Uma espécie de recompensa que você pode, né, ter presente lá no seu perfil. Para professores e gestores de um curso, né, o recurso do H5P, dos conteúdos interativos, também possibilitam maior diversidade na proposição de percursos de aprendizagem, né? Então, é isso. Eu espero que tenha sido uma aula informativa, embora, né, minimamente esclarecedora sobre esse recurso. A gente tem vários tipos de conteúdos interativos que podem ser incorporados no Moodle, outros não estão habilitados, mas a gente poderia habilitar de acordo com a necessidade. Eu acho que eu vou até mostrar isso para vocês aqui rapidamente.
né? Então a gente tem aqui a nossa sala do Moodle. Eu vou entrar na minha sala como professor, porque aí no modo de edição eu consigo mostrar para vocês os tipos de coisas que a gente consegue incorporar, e aí vocês vão ver que a gente pode incorporar um arquivo de H5P construído em outro lugar, ou a gente pode construir o conteúdo interativo diretamente aqui dentro no Moodle, sabe? E aí os tipos de recursos interativos que a gente tem no momento para poder criar atividades aqui são o vídeo interativo, questões de múltipla escolha, né, preenchimento de lacunas, arrastar palavras, né, para o lugar correto, né, arrastar imagens também, né, para colocar, trabalhar com imagem, questões de opção única, verdadeiro ou falso, marcar palavras, né, de criar uma espécie de índice, né, uma espécie de índice a partir de determinados enunciados a respeito de material estudado e tudo mais. Vejam que aqui a gente não tem tudo habilitado, porque o administrador Moodle ele vai habilitando os módulos de acordo com a necessidade pedagógica que se tem e que é do que é solicitado a ele. Né? Então, basicamente, aqui a gente tem trabalhado com o vídeo interativo. Muitas vezes a gente trabalha também com o curso, a apresentação do curso. Isso aqui é até um que eu vou pedir para ele ver se instala aqui, porque nessa instalação do Moodle não está disponível. Tá? Então é isso. Espero que tenha sido esclarecedor, né? E que vocês entendam então que o motivo que pelo qual a gente utiliza esses recursos, né, tanto é para poder tornar a interação, né, a relação com o objeto educacional que a gente disponibiliza um pouco mais agradável, né? Mas também mais rica a partir de reflexões, de informações adicionais que a gente pode incorporar, né? Mais dinâmica também e também nos permite um maior controle, como eu havia falado no encontro anterior, né? É, os conteúdos interativos permitem a gente um certo controle a respeito dos percursos de vocês. Então a gente consegue, por exemplo, atestar que de fato vocês chegaram até o final da videoaula, que vocês responderam algumas questões relativas a ela, né? E isso dá para a gente minimamente alguma resposta a respeito de como foi a relação de vocês com esse material, de uma forma mais fácil do que seria se eu, por exemplo, fizesse um estudo dirigido a respeito dessa videoaula para vocês responderem uma série de questões, né? Para que a gente depois tivesse que sentar e corrigir manualmente essa série de questões e tal. Tá? É, então é isso. Espero que tenha sido interessante para vocês. A gente segue aí depois no próximo conteúdo que vai ser disponibilizado ainda hoje também. Abraços e até a próxima.